Existe uma ideia profundamente enraizada na nossa cultura. A de que ser simpático é sempre uma virtude. Desde cedo, aprendemos que sorrir abre portas. Que ser educado evita problemas. Que demonstrar interesse nas pessoas cria conexões. Que evitar conflitos é sinal de maturidade emocional. Ninguém questiona isso. Ninguém para pensar no preço que pode estar sendo pago por trás dessa fachada de harmonia. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, se tornou um clássico justamente porque ensina isso com enorme eficácia. Sorria. Ouça mais do que fala. Faça o outro se sentir importante. Evite críticas diretas. Demonstre interesse genuíno pelas outras pessoas. E tudo isso funciona. Funciona muito bem. Milhões de pessoas ao redor do mundo aplicaram esses princípios e viram suas vidas sociais melhorarem, seus negócios prosperarem, suas relações se tornarem mais suaves. O problema começa quando ninguém te conta o custo psicológico desse comportamento, quando ele deixa de ser uma escolha consciente e passa a ser uma estratégia inconsciente de sobrevivência. Porque existe uma diferença enorme entre ser simpático e usar a simpatia para não ser rejeitado. Uma vem da força. A outra vem do medo. E é exatamente aí que, segundo Carl Gustav Jung, nasce uma sombra silenciosa que pode consumir sua personalidade por dentro. Para Jung, o ser humano não nasce pronto para viver em sociedade. Ele precisa se adaptar. E essa adaptação acontece através daquilo que Jung chamou de persona. Em O Eu e o Inconsciente, Jung explica que a persona é a máscara social. É o papel que você aprende a desempenhar para ser aceito. É a forma como você fala, sorri, se comporta, reage. É aquilo que você mostra ao mundo. É o compromisso entre quem você é e o que a sociedade espera de você. Toda a sociedade exige uma persona. Sem ela, não existe convivência. Sem ela, não existe trabalho, família, laços sociais. Um médico precisa agir como médico. Um professor precisa agir como professor. Um amigo precisa agir de determinada maneira. Portanto, a persona não é um problema. Ela é necessária. Ela é funcional. Ela facilita a vida em grupo e permite que diferentes pessoas com diferentes personalidades consigam coexistir sem caos total. O problema surge quando você se confunde com ela. Quando você deixa de usá-la como ferramenta e passa a viver através dela. Quando você esquece que existe uma diferença entre o papel que você desempenha e quem você realmente é. Jung observou em sua prática clínica que muitas pessoas chegavam ao consultório completamente identificadas com suas personas, incapazes de distinguir entre o que sentiam genuinamente e o que achavam que deveriam sentir. No início, a simpatia é apenas um comportamento aprendido. Você percebe que sorrir gera aceitação, que concordar evita rejeição, que ser compreensivo reduz conflitos, que ajudar as pessoas faz você ser valorizado. Então você repete. É um aprendizado natural da infância e da adolescência. Todos passamos por isso. Com o tempo, isso deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é. Você se torna a pessoa legal. A pessoa fácil de lidar. A pessoa que entende tudo. A pessoa que nunca cria problemas. E aos poucos, quase sem perceber, você começa a perder algo essencial. A liberdade de não ser simpático. Você já não escolhe mais sorrir. Você sorri automaticamente, mesmo quando não quer, mesmo quando está cansado, mesmo quando está com raiva, mesmo quando toda a sua energia pede para que você simplesmente diga não. E é nesse ponto que Jung faria um alerta claro. Toda característica que se torna unilateral gera sombra. Em Aion, Estudos sobre o simbolismo do si mesmo, Jung desenvolve a ideia de que a psique funciona por compensação. Quando você força demais uma direção consciente, o inconsciente compensa na direção oposta. Quanto mais você tenta ser apenas luz, mais escura a sombra se torna nos bastidores da sua mente. Aqui está um exercício prático para você começar a perceber isso. Durante os próximos 3 dias, sempre que você sorrir, faça uma pausa mental de 2 segundos e se pergunte: estou sorrindo porque quero ou porque acho que devo? Não mude nada ainda. Apenas observe. Você vai se surpreender com a frequência com que sorri de forma automática, defensiva, estratégica. Esse simples ato de observação já é o começo da consciência que Jung considerava fundamental.
Segundo Jung, a sombra é tudo aquilo que não cabe na imagem que você construiu de si mesmo. Se você construiu a imagem de alguém sempre gentil, onde vai parar a sua agressividade? Se você se vê como alguém sempre compreensivo, onde vai parar sua discordância? Se você se identifica como alguém sempre disponível, onde vai parar seu desejo de se afastar? Essas partes não desaparecem. Jung foi muito claro sobre isso. Aquilo que não é vivido conscientemente não deixa de existir. Apenas se torna inconsciente. E o inconsciente nunca é neutro. Ele é compensatório. Ele equilibra. Ele cobra. Quanto mais você força uma imagem de bondade, mais força a sombra oposta ganha nos bastidores da psique. É como tentar segurar uma bola debaixo d'água. Quanto mais força você faz para mantê-la submersa, mais energia ela acumula para explodir para a superfície. Em A Prática da Psicoterapia, Jung documentou inúmeros casos de pacientes que apresentavam sintomas físicos sem causa orgânica aparente. Dores de cabeça crônicas, tensão muscular constante, problemas digestivos, fadiga extrema. À medida que a análise progredia, revelava-se que essas pessoas haviam construído personas tão rígidas que não havia mais espaço para respirar psiquicamente. O corpo falava aquilo que a boca não podia dizer. A sombra mais comum da simpatia excessiva é o ressentimento. Ressentimento não nasce da maldade. Nasce da negação de si mesmo. Você ajuda quando não queria ajudar. Você concorda quando queria discordar. Você cede quando queria colocar um limite. Externamente, tudo parece harmônico. Internamente, algo se acumula. E o ressentimento cresce em silêncio, como uma planta venenosa que ninguém vê, mas que vai envenenando todo o jardim interno. Você começa a pensar coisas que não diria em voz alta. Começa a se irritar com pequenas coisas. Começa a sentir uma raiva difusa, sem objeto claro. Uma irritação que não consegue explicar. Um mal-estar que não consegue nomear. Jung observou isso em inúmeros pacientes. Pessoas excessivamente boas, excessivamente adaptadas, frequentemente carregam uma sombra carregada de hostilidade reprimida. Não porque são más, mas porque nunca puderam ser inteiras. Vamos a um exercício prático de mapeamento da sombra. Pegue um caderno e divida uma página em 2 colunas. Na coluna da esquerda, escreva como as pessoas me veem. Na coluna da direita, escreva o que eu realmente sinto, mas não posso mostrar. Seja brutalmente honesto na segunda coluna. Ninguém mais vai ver isso. Você pode descobrir, por exemplo, que enquanto as pessoas te veem como alguém sempre paciente, você na verdade sente raiva frequente. Essa discrepância é sua sombra pedindo para ser reconhecida. Existe um ponto crítico onde a simpatia deixa de ser virtude e se transforma em submissão psíquica. Você não sorri porque quer, sorri porque tem medo. Medo de rejeição, medo de conflito, medo de desagradar, medo de ser abandonado, medo de perder o amor que acredita só receber quando é agradável. Nesse ponto, a simpatia já não é genuína. Ela é defensiva. Ela é armadura. Ela é proteção contra um mundo que você percebe como ameaçador. Você se adapta não por maturidade, mas por insegurança. E Jung diria: toda adaptação baseada no medo enfraquece o self. O self, segundo Jung em Aion, é o centro organizador da psique. É o núcleo autêntico da personalidade. É aquilo que você realmente é quando todas as máscaras caem. E esse self não é educado. Não é diplomático. Não quer agradar. O self quer verdade, não aprovação. Quer totalidade, não fragmentação. Quando você vive apenas para manter a persona simpática, você fortalece a máscara e enfraquece o self. E o self não aceita ser ignorado para sempre. Ele cobra. Ele se manifesta. Ele exige espaço. E quando você continua ignorando esses chamados, ele usa sintomas para se fazer ouvir. Ansiedade sem causa clara. Irritabilidade reprimida. Cansaço profundo. Sensação de falsidade. Depressão existencial. Relacionamentos que parecem vazios mesmo quando cercados de pessoas. Jung via muitos sintomas modernos como mensagens da psique. Em muitos casos, o padrão era o mesmo. Pessoas que viviam excessivamente adaptadas, excessivamente simpáticas, excessivamente preocupadas em manter a paz externa. A paz externa vinha, mas a guerra interna aumentava. Elas conquistavam a aprovação social ao custo de uma batalha invisível contra si mesmas.
E essa batalha, cedo ou tarde, produz baixas. Aqui está um exercício de verificação de sintomas. Nas próximas 2 semanas, mantenha um diário de sintomas. Toda vez que sentir ansiedade, irritabilidade, fadiga extrema ou sensação de vazio, registre o dia, a hora e o contexto. Depois, observe os padrões. Esses sintomas aparecem mais depois de situações onde você teve que ser excessivamente simpático, depois de concordar com algo que não queria, depois de ajudar quando estava exausto. A correlação pode revelar muito sobre o que sua psique está tentando te dizer. Aqui está uma verdade desconfortável. Muita simpatia excessiva não é altruísmo. É troca inconsciente. Você ajuda esperando reconhecimento. Você escuta esperando reciprocidade. Você cede esperando que o outro faça o mesmo. Quando isso não acontece, surge o ressentimento. E então, a simpatia vira algo mais sombrio. Manipulação passiva. Você não pede diretamente. Você insinua. Você faz comentários indiretos. Você cobra silenciosamente. Jung diria que isso acontece porque aquilo que não pode ser expresso de forma consciente procura caminhos tortos para se manifestar. A sombra sempre encontra uma saída. Às vezes como explosões desproporcionais. Às vezes como sarcasmo. Às vezes como passivo-agressividade. Às vezes como autossabotagem. Você conhece alguém que é sempre calmo, mas de repente explode por algo pequeno? Você conhece alguém sempre prestativo, mas que vive atrasando, esquecendo compromissos, sabotando planos? Isso não é acaso. É sombra. A honestidade direta, mesmo desconfortável, é sempre menos destrutiva do que a repressão prolongada. Carnegie estava errado? Não. E Jung jamais diria isso. Dale Carnegie ensinou técnicas sociais eficazes. Elas funcionam muito bem em ambientes profissionais e em relações superficiais. O problema não está na técnica, está na consciência. Quando você usa a simpatia como ferramenta, ela serve você. Quando você usa a simpatia para fugir do medo, ela te controla. A diferença é sutil, mas decisiva. Simpatia consciente é escolha. É flexível. Não gera cobrança. Não cria ressentimento. Você escolhe ser diplomático em uma reunião de negócios porque isso facilita seus objetivos. Você escolhe ser gentil com alguém porque genuinamente quer o bem dessa pessoa. Simpatia defensiva nasce do medo. Evita conflitos a qualquer custo. Cria acúmulo emocional. Gera sombra. Você é gentil porque tem medo do que aconteceria se não fosse. Jung não propunha que você se tornasse rude. Ele propunha que você se tornasse consciente. Usar a persona. Não ser usado por ela. Saber quando você está escolhendo estrategicamente ser diplomático e quando está apenas reagindo automaticamente ao medo de rejeição. Essa distinção faz toda a diferença entre uma vida vivida conscientemente e uma vida vivida no piloto automático da aprovação social. Durante uma semana, observe. Quantas vezes você sorriu quando queria dizer não? Quantas vezes concordou quando discordava? Quantas vezes engoliu algo para manter a harmonia? Não mude nada ainda. Apenas observe. A consciência é sempre o primeiro passo da individuação. Jung acreditava que o simples ato de observar, sem julgamento, já inicia um processo de transformação psicológica. Mantenha um pequeno caderno ou use as notas do celular. Cada vez que perceber que está sendo simpático por medo e não por escolha, registre. No final da semana, conte. Pode ser 3 vezes, pode ser 30, pode ser 100. Não se julgue pelo número. Apenas observe o padrão. Essa observação sem crítica é o que Jung chamava de segurar a tensão dos opostos. Reconhecer que você é capaz tanto de simpatia genuína quanto de simpatia defensiva. Aqui está uma das consequências mais dolorosas. A solidão. Você pode ser querido por muitas pessoas e ainda assim não se sentir visto por ninguém. As pessoas gostam da sua persona, mas não conhecem você. E no fundo, você sabe disso. É por isso que a simpatia excessiva muitas vezes anda lado a lado com um sentimento profundo de vazio. Você está cercado de pessoas, mas se sente fundamentalmente sozinho. Porque ninguém está se relacionando com você. Estão se relacionando com a versão editada que você apresenta. Jung observava que essa era uma das formas mais sutis e dolorosas de solidão. Não é a solidão de quem está fisicamente isolado.
É a solidão de quem está psiquicamente isolado mesmo em meio à multidão. É saber que se você tirasse a máscara, se mostrasse quem realmente é, muitas dessas pessoas poderiam se afastar. Exercício de autenticidade gradual. Escolha uma pessoa com quem você se sente relativamente seguro. Pode ser um amigo próximo, um terapeuta, alguém que demonstrou capacidade de aceitar imperfeições. Com essa pessoa, pratique pequenos atos de autenticidade. Quando ela perguntar, como você está? Em vez de responder automaticamente, tudo bem, experimente ser honesto. Na verdade, estou cansado hoje. Estou me sentindo sobrecarregado. Estou chateado com algo que aconteceu. Observe a reação. Na maioria das vezes, você vai descobrir que a pessoa não só aceita sua vulnerabilidade, como se sente mais conectada com você. Relacionamentos reais se constroem sobre verdade, não sobre performances perfeitas. À medida que você ganha confiança com essa pessoa, vai expandindo gradualmente sua autenticidade para outras relações. Não precisa ser radical. Pode ser gradual, mas precisa ser real. Em Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung relata sua própria crise quando percebeu que estava vivendo demais para expectativas externas. Ele havia se tornado um psiquiatra respeitado, seguidor de Freud, com uma carreira promissora. Mas algo dentro dele estava morrendo. Ele precisou desagradar, romper com Freud, perder aprovações importantes, perder colegas, perder a segurança de fazer parte de um grupo estabelecido. Foi aterrorizante, mas necessário. Jung dizia que ninguém se individua sem perder certas aprovações. Toda evolução exige uma perda simbólica. Você perde a imagem antiga de si mesmo. Perde relações baseadas apenas na sua persona. Perde a segurança de ser sempre agradável. Mas ganha algo infinitamente mais valioso. Você ganha a si mesmo. Ganha autenticidade. Ganha integridade psíquica. Ganha a possibilidade de ser amado pelo que realmente é. A individuação, segundo Jung, é o processo de tornar-se quem você realmente é. Não quem seus pais queriam. Não quem a sociedade espera. Não quem Dale Carnegie ensina você a parecer. Mas quem você, no seu núcleo mais profundo e autêntico, realmente é. E esse processo invariavelmente exige a coragem de desagradar. De frustrar expectativas. De decepcionar algumas pessoas. De perder aprovações que você valorizava. Exercício de visualização de limite. Imagine uma situação específica onde você normalmente seria simpático por medo. Pode ser com seu chefe, com um familiar, com um amigo. Agora visualize-se, em detalhes, estabelecendo um limite nessa situação. Visualize-se dizendo não. Visualize-se expressando discordância. Visualize-se sendo honesto sobre o que sente. Observe as reações físicas que surgem apenas de imaginar isso. Ansiedade? Medo? Culpa? Essas reações são informações valiosas sobre o quanto sua psique está condicionada a agradar. Pratique essa visualização diariamente por uma semana. Depois, se sentir pronto, tente aplicar na vida real em uma situação de baixo risco. Não precisa ser com a pessoa mais difícil da sua vida. Comece pequeno. Diga não para um convite que você realmente não quer aceitar. Expresse uma pequena discordância sobre algo que não importa muito. A pergunta não é, como posso ser mais aceito? A pergunta é, quem eu me tornei para ser aceito? O preço pode ser alto demais. Pode ser sua espontaneidade, sua verdade, sua vitalidade, sua força, seu desejo. Uma vida sem conflito é também uma vida sem profundidade. É uma vida sem atrito, mas também sem transformação. É uma vida suave, mas também sem cor, sem sabor, sem a intensidade que vem de ser verdadeiramente você. Jung acreditava que o maior privilégio da vida humana é tornar-se quem você realmente é. Não uma versão socialmente aceitável. Não uma versão editada. Mas você, em toda a sua complexidade, com suas luzes e suas sombras, com suas virtudes e suas imperfeições, com sua capacidade de ser gentil e sua capacidade de estabelecer limites. Isso exige coragem. Coragem de olhar para sua sombra. Coragem de reconhecer que você não é apenas a pessoa boa que tenta parecer. Ser simpático não é o problema. O problema é usar a simpatia para desaparecer. Porque tudo aquilo que você esconde não some. Volta como sombra. Volta como sintoma. Volta como vazio. E Jung nos lembra.
Aquilo que não enfrentamos conscientemente retorna como destino. O que você não escolhe viver conscientemente, a vida impõe inconscientemente, geralmente de formas muito mais dolorosas do que seria simplesmente ter a coragem de ser autêntico desde o início. A jornada da individuação não é fácil, não é confortável, mas é a única jornada que realmente vale a pena. Porque no final da vida, o que importa não é quantas pessoas aprovaram sua persona. O que importa é se você teve a coragem de ser quem realmente era. Se você teve a coragem de integrar sua sombra. Se você teve a coragem de viver sua verdade, mesmo quando isso gerava desconforto. Mesmo quando isso custava aprovações. Mesmo quando isso exigia que você desagradasse. Você não precisa de 1000 pessoas que gostam da sua máscara. Você precisa de algumas pessoas que amam quem você realmente é. E para encontrá-las, você primeiro precisa ter a coragem de tirar a máscara. De mostrar suas imperfeições. De revelar suas contradições. De expressar suas discordâncias. De estabelecer seus limites. De ser humano, complexo, inteiro. A simpatia é uma ferramenta valiosa quando usada conscientemente, mas nunca deve ser o preço da sua alma. Se este vídeo tocou algo profundo em você, compartilhe com alguém que também vive usando uma máscara. Juntos, podemos começar a jornada de volta para nós mesmos. Inscreva-se e ative o sininho para mais conteúdo sobre psicologia profunda e transformação real. Sua autenticidade está esperando por você. Seja quem você realmente é.